Que o Egito é um lugar espetacular em termos de conservação de artefatos, isso não é nenhuma novidade. E fomos surpreendidos mais uma vez com uma descoberta extremamente rara, que dessa vez foi feita em um cemitério da cidade de Amarna, que alguns de vocês também podem conhecer como Akhenaton. E essa descoberta foi anunciada no final do ano passado, mas eu acho que vale muito a pena trazer isso aqui para vocês. E assim, já salientando que aparecerão ossos humanos aqui, tá? Não vai ser nada explícito, vai aparecer parte de um crânio, parte do osso da perna, parte dos dedos e tal, esse tipo de coisa. Está certo? Estamos conversados? Vamos lá para o tema do vídeo. Seguinte, gente, essa descoberta trata-se da descoberta de um tumor ovariano que foi encontrado na região da pelvis de uma mulher que faleceu há mais de 3.000 anos. Essa aqui é essa moça da historinha de hoje, e vocês devem estar se perguntando como assim um tumor foi encontrado já que aqui só tem ossos? Então, é porque esse é um tipo de tumor muito raro chamado teratoma, e que se revelou extremamente único, porque ele se trata de uma massa óssea com dentes. Sim, gente, o tumorzinho que foi encontrado tem dentes. E assim, pra quem não me conhece, olá, o meu nome é Márcia Jamile, eu sou arqueóloga e tenho 2 canais dedicados à arqueologia, que é esse aqui, que é exclusivamente sobre o Egito Antigo, e tem um outro que é o Arqueologia pelo Mundo, que, como o nome diz, é a arqueologia de todo mundo. E nesse vídeo aqui vamos entender que história é essa desse tumor. De acordo com os pesquisadores, um tumor ovariano foi encontrado nesta pessoa aqui. E esse tipo de tumor que foi encontrado nela é um tipo que pode ser tanto maligno como benigno. E ele tende a aparecer nos ovários ou então nos testículos. E essa pessoa foi encontrada em um cemitério da cidade de Amarna. Amarna, anteriormente chamada de Akhenaton, é uma antiga cidade que foi capital do Egito e que foi governada por esses dois aqui, o Akhenaton e a Nefertiti. Eles anteriormente viviam em Tebas, só que quando o Akhenaton subiu ao trono e tal, ele resolveu mudar a sede do poder, o que a gente chamaria de capital do poder, de Tebas, e mudou para Akhenaton, que hoje é a cidade de Amarna. Essa historinha, por acaso, eu já contei em um vídeo lá do Arqueologia pelo Mundo, eu vou deixar linkado aqui no card. E essa cidade foi a capital por um curto período de tempo, até ser completamente abandonada após 20 anos de uso. É uma história realmente bem interessante, então, caso vocês tenham interesse em saber mais ou nunca ouviram falar dela, assista esse meu vídeo que eu deixei no card, porque realmente tá bem legal. E apesar do tempo curto que ela foi usada, foi um tempo suficiente para que cemitérios se formassem. Afinal de contas, em um intervalo de 20 anos, pessoas morrem. Da mesma forma que nascem, elas morrem também. E um desses cemitérios encontrados foi o cemitério do Deserto Norte, onde a pessoa, título deste vídeo daqui, foi encontrada. Essa tumba aqui que vocês estão vendo é a tumba que foi nominada pelos arqueólogos como tumba número 3. E ela foi encontrada justamente nesse cemitério norte. Essa tumba basicamente é um poço com uma câmara funerária. E lá no fundo, aqui no caso é o poço, né? E lá no fundo está a câmara funerária, onde foi encontrado o esqueleto dessa mulher que morreu por volta de 18 ou 20 anos de idade. E os seus ossos, eles foram encontrados enrolados em esteiras feitas de fibra vegetal. Na antiguidade egípcia, a gente quando vai ouvir falar sobre o Egito Antigo, normalmente ouve falar sobre as tumbas suntuosas dos faraós, dos nobres, das pirâmides e tal, mas a população comum, que é aquela população que não tem privilégios, não tem títulos, que está ali fazendo de fato o país funcionar, a população comum tendia a ser sepultada diretamente no chão, ou então em pequenas câmaras como essa, junto com a sua família, e eles eram enrolados com esteiras. Esteiras feitas com fibra vegetal, ou então poderiam ser enroladas nas próprias roupas. Era assim que as pessoas comuns tendiam a ser enterradas. A mumificação era um processo muito caro na antiguidade egípcia. E essa pessoa, ela foi enterrada com outras pessoas aqui, como dá pra ver pela essa imagem, tem ao menos três indivíduos aqui, e ela tá aqui nesse cantinho. Ela era uma mulher que está sendo chamada de indivíduo 3051, é o número tombo dela. Por exemplo, ela não tem nome, ela foi enterrada sem uma identificação. Na arqueologia, a gente tende a colocar os códigos tombos, os números tombos para essas pessoas. E no caso ela é a 3051.
E esses outros indivíduos que estão aqui com ela, muito provavelmente são membros de sua família. E outro detalhe que nós podemos ver aqui é que o seu corpo está totalmente esqueletizado, ele é somente ossos. Essa outra foto aqui é a cintura pélvica dela. E, incrivelmente, foi encontrado o tumor ósseo, que também é chamado de teratoma, que tem dentinhos. Eu acho que é ele aqui. Por foto, tá difícil de entender. Aqui, com certeza, são os ossos dos dedos das mãos. Então, eu acho que o teratoma é isso aqui. Eu não vou ter certeza, mas me parece muito que é isso aqui. Aqui está ele, uma foto mostrando bem melhor como é que ele é. E o detalhe interessante é que não é totalmente estranho um teratoma possuir dentes. A gente fala assim, oh meu Deus, um tumor que foi encontrado com dentes, mas assim não é algo muito estranho não. Porque esse tipo de tumor, ele pode ser formado tanto por músculos, como cabelos, ossos e dentes. Mas o que torna essa descoberta rara, uma descoberta assim que chama a atenção, é o fato desse tumor ter cerca de 3.000 anos e estar em tão bom estado de conservação. Ele tá ótimo, pra falar a verdade. Dá pra ver até que, ó, direitinho o dentinho, que não tem cáries, óbvio, porque tava dentro do corpo da moça. E anteriormente, apenas 4 teratomas arqueológicos tinham sido encontrados. Foram 3 na Europa e 1 no Peru. Sendo que esse aqui do Egito, que é o 5º, ele não é apenas o mais antigo de todos eles, mas ele também é o único de toda a África que foi encontrado até o momento, óbvio. E aqui está o teratoma in situ, ou seja, in situ é uma palavra que a gente usa para dizer que ele ainda está no sítio arqueológico. Quando ele foi encontrado, a pessoa foi lá e tirou a foto dele. Então, ele está aqui in situ. E dá para ver que ele está próximo desse topo do osso da coxa esquerda. Esse osso aqui é o que a gente chama de fêmur. Essa parte do osso aqui é a que se encaixa com a pelvis para você poder caminhar, tá? Esse aqui é o lado esquerdo. A pelvis estaria por aqui. Eles provavelmente já retiraram, pela forma que tá aqui. Parece que eles já retiraram. E o teratoma tá aqui. Ah, e essa imagem aqui é uma imagem que a própria equipe disponibilizou para a imprensa. Claro, né, eu fiz a tradução. E nessa ilustração é possível ver onde o teratoma estava. Aqui está o fêmur esquerdo, o fêmur direito. Temos aqui a parte da pelvis. Aqui, esses ossos são as falanges e metacarpos, que são os ossos das mãos. Desse lado aqui temos do lado esquerdo e aqui do lado direito. O teratoma tá aqui e tem esse detalhe aqui bem bacana, porque essa mulher ela foi enterrada com alguns poucos, mas alguns bens funerários. Como um desses aqui é um anel com uma imagem do deus Bes. E essa parte aqui é bem interessante. O fato desse anel com a imagem desse deus estar aqui é um ponto bem interessante dessa descoberta, porque o deus Bes foi uma das centenas de divindades proibidas durante a época do faraó Akhenaton. Quando ele saiu de Tebas e mudou a sua sede de governo para a cidade de Akhenaton, lá em Amarna, nessa época ele estava tentando colocar o deus Aton, o deus Sol Aton, como deus universal, o deus que recebesse toda a atenção, enquanto os outros eram colocados a escanteio e posteriormente ele tentou proibir. Mas não deu muito certo. Inclusive, na própria cidade dele, temos uma mulher que foi sepultada com um anel representando o deus Bes. Ah, nessa imagem aqui que eu trouxe, essa é uma imagem do faraó Akhenaton, com a forma de uma esfinge. E aqui está o deus Sol Aton, quem ele reverenciava e tal, e que tentou transformar em uma divindade universal. História que também explico lá naquele meu vídeo do Arqueologia pelo Mundo, onde eu conto sobre a história da cidade. E por isso, encontrar a imagem do deus Bes em um cemitério de Amarna é intrigante, embora não seja uma surpresa total. Afinal de contas, as pessoas, nos últimos anos, tenderam a falar que esse experimento religioso de Akhenaton era uma tentativa de colocar o monoteísmo no Egito. Seria o primeiro monoteísmo do mundo. Não, gente. Está mais para uma monolatria, onde você tenta dar destaque para uma única divindade, mas existem muitas outras que estão naquela mesma cultura. É essa característica que a gente encontra no período amarniano, tá? Sem contar que a religião de Akhenaton estava muito mais voltada para a corte do que para a população comum. E por isso não é uma surpresa assim total encontrar uma pessoa sendo sepultada com uma imagem do deus Bes, que é esse deus bonitinho aqui. Ele é muito lindo e fofo. Aqui está o anel,
Eu vou confessar que, assim, olhando para esse croquis que fizeram desse anel, eu olho. Quando eu olho meio que assim, realmente parece o Deus Bez. Quando meio que eu olho meio assado, eu olho assim e fico. Não parece o Deus Bez, não, mas alguma coisa realmente me lembra o Deus Bez. Provavelmente eu não tenho cacife acadêmico bastante para reconhecer de fato que aqui é uma iconografia, uma imagem do Deus Bez, mas se a equipe diz que é o Deus Bez, eu acredito neles. E outra coisa interessante é que o Deus Bez, ele era o protetor do parto e das gestantes. Então é interessante ver isso em uma sepultura de uma mulher. Porém, não existem indícios de que essa moça que foi encontrada com esse teratoma, não existem indícios de que ela estava grávida quando morreu. Porém, um teratoma ele pode causar tanto dor como inchaço. Então isso me fez pensar sobre a possibilidade de, será que ela achava que ela estava grávida? Não sei, fica aí jogado no ar. E a título de curiosidade, aqui é o deus Bes e aqui é a parceira dele, a deusa Beset. E voltando para essa imagem aqui, nessa ilustração é possível ver outra coisa. Os pesquisadores que fizeram a descoberta alertaram que a mão esquerda dela, que está aqui, onde estava o anel, estava justamente sobre a região onde estava o teratoma. Aqui ela está mais para baixo, mas é porque o corpo ele entrou em estado de decomposição e tal, e as mãos caíram, mas é bem provável que estivesse mais em cima da barriguinha dela. Então, o anel poderia ser uma tentativa de aliviar a dor ou um pedido de gravidez, de acordo com a interpretação da equipe, o que também eu acho plausível. Talvez ela estivesse tentando engravidar ou ela achasse que, estava tendo algum problema, então acabou morrendo em decorrência disso. E como os antigos egípcios, eles tinham uma visão de que a morte era uma continuação da vida, que a morte, na verdade, era só um rito de passagem. Eles acreditavam que se uma pessoa, sei lá, morresse de uma infecção na perna, machucou a perna e depois de ter machucado, a pessoa morreu. Essa pessoa poderia ser sepultada com alguns remédios e amuletos para consertar a perna, porque eles acreditavam que a pessoa precisava disso para chegar na outra vida saudáveis. Então pode ser o caso dessa moça aqui. E a importância desse achado, desse teratoma, está no fato de que ele pode ampliar os nossos conhecimentos em relação às condições médicas antigas. Só pelo fato de termos uma mulher que está com um tumor ósseo e também pelo uso do anel do deus Bes como uma tentativa de aliviar essa dor, talvez, né? É uma especulação. Mas também isso lança a luz sobre as complexidades das crenças religiosas durante o próprio período do reinado de Akhenaton. Afinal de contas, temos uma cidade que era dedicada ao deus Sol, onde o próprio rei, ele definiu que seria o próprio sacerdote desse deus, onde o rei se definiu como o próprio sacerdote desse deus, fechando os outros templos e falando, não, vocês têm que cultuar esse deus aqui, mas temos essa mulher aqui usando esse anel e supostamente pedindo por proteção. E mesmo se ela não tivesse pedindo por proteção, temos essa mulher nesse momento tão importante, que é o seu sepultamento, sendo sepultada com esse anel. Então são várias perspectivas que tem como trabalhar com essa pesquisa aqui, que eu achei muito bacana e por isso eu trouxe para vocês conhecerem um pouquinho. Os links sobre essa pesquisa estão no comentário fixado, mas basicamente tudo que eu falei aqui é o que tem lá, porque não saiu tantas coisas assim. E assim, se você chegou até aqui, né, se vocês chegaram até aqui, é porque vocês gostaram desse vídeo, então por favor, deixa seu curtir, se inscreva no canal, caso não sejam inscritos, e eu vou ficando por aqui e até mais!